18 de janeiro, sábado. Muito obrigado por estar aqui comigo no meu canal no YouTube ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Eu faço esse vídeo, pessoal, depois de um estudo onde eu avalio todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Tá? Vou lá na carteira teórica, olho um por um dos ativos e aí seleciono alguns papéis para fazer esse estudo. Tá? Eu compartilho com vocês esse estudo. Então eu ressalto que é tão somente uma opinião, tá? Um estudo com base no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. Tá? Não é recomendação de compra nem de venda, só quem pode recomendar é analista certificado para isso. Bom, dito isso, nós vamos então ver aí o índice Bovespa e depois esses papéis aqui que me chamaram a atenção. Nós vamos ver a Vale, a Petri 4, né, os papéis preferenciais da Petri 4, são ativos aí bastante pedidos, né, a Vale e a Petrobras. Depois o gráfico da BB Seguridade, o gráfico do Itaú, também o gráfico do Santander, as Unities, né, SAMB 11, e vamos terminar com o Pomo 4, Marco Polo. Bom, primeiramente a gente faz aqui um estudo de análise gráfica, mas fazendo um parênteses na análise gráfica, eu quero comentar com vocês em poucas frases um evento importante que tem agora na segunda-feira, 20 de janeiro, que é a posse de Trump. Mercado de olho, analistas, agentes econômicos, financeiros, de olho no quê? De olho nas medidas que Trump prometeu durante a campanha, o famoso tarifaço, as tarifas que promete aplicar contra outros países. Todo mundo de olho se essas medidas vão aquecer a economia americana, se essas medidas, qual impacto terá no câmbio, né, principalmente no dólar em relação às moedas de países emergentes, e aí entra o Brasil, e também no impacto na inflação e juros nos Estados Unidos. Lembrando que se o Trump aquecer a economia americana, os juros por lá tendem a ficar altos, isso é ruim para a renda variável lá, ruim para a renda variável também em âmbito global, o Brasil não é diferente. Tá? Na segunda-feira nós temos aí o Banco Central já anunciando, né? O Banco Central anunciou uma intervenção no câmbio. Para agora segunda-feira, a autoridade monetária vai vender até 2 bilhões de dólares das reservas internacionais em leilões de linha. Também tem impacto no que? Nas criptomoedas, tá? Bitcoin, falando principalmente em Bitcoin, né? O Trump prometeu transformar os Estados Unidos num paraíso das criptomoedas. Então vamos ver como tudo isso impacta o nosso mercado aqui. Lembro a vocês também que na segunda é feriado nos Estados Unidos. Tá? Podemos ter liquidez reduzida em âmbito internacional. É o feriado de Martin Luther King. Né? Então vamos ficar de olho aí, tá, pessoal? A análise é gráfica, mas não custa a gente dar uma olhadinha também nos fundamentos, tá? Macroeconômicos, né? O juro, inflação e saber como isso nos impacta. E câmbio, né? Vamos ver então um gráfico do índice Bovespa. É um gráfico que começou a fazer um zigue-zague para cima. Tá? Temos um fundo aqui maior que o fundo anterior. Tá? Isso é uma situação gráfica que começa a ficar interessante. Tivemos o que também? Aumento de volume aqui embaixo. Deixa eu só arrumar esse gráfico aqui. Aqui, ó, gente. Vamos ver aqui, um pouquinho aqui. Olha aqui. Ó. Nós tivemos um aumento de volume. Deixa eu só aqui. Aumento de volume, né? A gente observa que o índice Bovespa ele fechou aí acima da média móvel de 21 períodos, que é essa linha azul mais forte. Isso não acontecia desde a última vez que isso aconteceu foi lá no mês de, vamos ver aqui, foi lá em dezembro, né? Começo de dezembro, tá? O índice ficou muito tempo afastado da média de 21 períodos, muitos pregões, e agora ele retornou para a média, ok? Isso é algo significativo, tá, pessoal? Isso é algo importante. Por quê? Porque ele mostra que nós temos aí uma força compradora que no curtíssimo prazo voltou a dominar. Tá? No curtíssimo prazo, nós temos uma tendência longa, ainda de baixa. Lembro a vocês que a média de 21 períodos é uma região de resistência que foi rompida importante. Tá?
Só nós tivemos um aumento de volume, olha aqui embaixo o volume aumentou, mas não é aquele volume também forte o suficiente para a gente dizer, poxa, né? Agora vai, né? Agora o índice Bovespa vai reverter essa tendência longa de baixa iniciada lá em agosto do ano passado. Não, ainda não é o momento de afirmarmos isso. Primeira resistência que o Ibovespa tem que romper, na minha opinião, pessoal, está aqui, ó, aqui nessa faixa dos, precisamente na faixa dos cento e vamos ver aqui, 122.987 pontos. Essa é a resistência a ser rompida para continuar subindo e buscar a próxima resistência, lá na casa dos 125.284. Tá? Antes já tem resistência, 124.700 já tem resistência também. Tá? Se continuar subindo, próxima 126.200. E depois a outra resistência estaria lá na casa dos 127.900, 128, 129.500, que são esses topos aqui. Ó. Bom, o índice Bovespa ele tem como suporte imediato, na minha opinião, a média de 21 períodos, tá? A linha azul mais forte, ou seja, ali em 121 mil. Vamos ver a média de 21 períodos, que está aqui, vamos ver aqui, precisamente em 121.557 pontos, tá? Tende a encontrar suporte ali. Outro suporte, 121.700, tá? Então nós temos o primeiro suporte, 121.700, depois o da média, né, em 121.557, depois o da média de 9 períodos, também é um suporte de curto prazo. A média de 9 é essa linha roxa mais fraquinha, que é essa linha azul mais fraca, né? 120.887, tá? Bom, só para quem gosta de fazer o estudo de padrão, né, de candlestick, tudo começou com um martelinho num fundo. Olha a importância do martelo num fundo. E depois um candle, o candle seguinte confirma o martelo. Tá? Isso aqui é uma estrutura no gráfico importante. Para quem estuda o padrão de candle, né, o padrão de velas, sabe que o martelinho num fundo é bem significativo, principalmente se vier acompanhado de volume crescente. Certo? Isso aí é só para quem gosta de entender melhor o lado mais técnico da análise. Tá? Vamos limpar esse gráfico aqui. Vamos limpar aqui também. Vamos salvar as alterações. Esse é o semanal do Ibovespa. O que a gente observa no semanal? O volume aumenta. Não é um volume alto ainda, o suficiente para a gente dizer que temos aqui uma reversão da tendência. Nesse gráfico semanal nós temos tão somente um repique. Tá? O índice estava muito afastado da média. Se afastou da média. Desviou da média. Então agora ele está fazendo o quê? Um repique. Primeira resistência, caprichosamente na média de 9 no gráfico semanal, ali em 122.700, 730. A outra resistência, na minha opinião, está lá em 125.423, que é a média de 21 no semanal. Lá é uma resistência muito importante, tá? E no curto prazo, então, nós temos no semanal resistência em 122.739, tá? A máxima da semana que encerrou aí, né? A máxima da semana, que é esse topinho aqui, ó, aqui também é uma resistência de curto prazo no semanal, ou seja, 122.987. E temos um suporte na faixa dos 118.200, 118.100 por ali, tá? 118.500. Isso aqui tudo, ó, gente, o índice encontrou um suporte aqui. Até agora é um suporte, tá? Que foi onde essa queda aqui vertiginosa do índice parou. Tá? O que nós queremos ver o índice fazendo nesse tempo gráfico? Nós queremos ver o índice fazendo não só um repique, mas um repique, um teste de fundo e depois uma onda 3 para cima. Isso aqui tudo pode demorar várias semanas ou meses, tá? Não há sinal à vista de que teremos isso ainda, mas é o que nós gostaríamos de ver. Assim como no diário, né? Deixa eu voltar aqui para o diário. No diário,
a gente tem uma estrutura aqui. Vamos só limpar primeiramente aqui para facilitar a nossa visualização. Nós temos aqui o que? Nós temos aqui uma perna de alta. Agora estamos fazendo um teste de fundo, tá? Vamos ver se esse teste de fundo encontra suporte na média, ou 21 ou 9. E depois a gente gostaria de ver o índice fazendo uma perna de alta. Se isso acontecer, nós gostaríamos de ver também o Ibovespa rompendo esse nível de preço aqui, né? 122.987, com volume aqui embaixo alto ou crescente, tá? Fica então para vocês avaliarem. Quero ver de imediato a Vale 3. Vale 3 aqui no gráfico. O que, que nós temos na Vale 3 no gráfico diário, né, gente? Por enquanto, um repique da Vale, porque estava muito afastada das médias. Vejam, a média estava aqui, ó. A média estava aqui. Vamos botar uma figura aqui. E o preço estava aqui embaixo. Preço aqui embaixo, tá? Então, tínhamos um desvio da média. Normal que o preço tende a voltar à sua média. Todo preço tende a voltar à sua média. Foi o que a Vale fez. Está num ponto interessante de compra? Está num ponto interessante de compra, pessoal? Não, né? Por quê? De acordo com a metodologia que eu uso, teoria dos pivôs, não basta apenas ter um repique. Tem que ter um teste desse repique, que é uma onda 2 para baixo, ou uma lateralização, né? Fica andando de lado, tá? Após esse teste de fundo, nós gostaríamos de ver a Vale fazendo isso aqui para cima. Aí fica um movimento de compra, se romper o topo anterior, que no caso é esse aqui, ó. Então, a Vale pode continuar subindo aqui, tá? A Vale pode continuar fazendo aqui. Se o minério de ferro lá na China continuar ajudando, a Vale pode continuar subindo, ok? Mas quem compra fazendo um manejo de risco adequado, ele vai esperar em algum momento um teste de fundo do mercado, um teste do mercado, um teste de fundo, uma realização do mercado, tá? Dê o nome que quiser, mas nesse momento ainda não é difícil comprar nisso aqui, sabe? Porque nós não temos ainda um zigue-zague para cima, né? Nós não podemos afirmar com um nível de certeza, né, que a Vale vai inverter essa tendência de baixa aqui, né? Uma tendência de baixa muito forte, né, iniciada lá em novembro. Ela perdeu fundos relevantes, né? Chegou aqui na faixa de 50. Então a Vale ela encontrou aí um suporte, né, na faixa ali de R$ 51, 51,14, 50,87 são níveis de suporte. Tivemos um volume muito alto, mas esse volume aqui, ó, vamos dar um desconto para ele, que foi a Cosan vendendo a sua participação na Vale, tá? Tivemos o dia 16 ali de janeiro agitado, né? A Vale ficou mais de uma hora em leilão, né? Tenso e agitado, né? Mas deu tudo certo, ela até conseguiu fechar no positivo naquele dia. E com a ajuda do minério, a Vale e da China, né, que conseguiu bater a sua meta de crescimento, de PIB, a Vale subiu 3% aí, mas o volume não veio assim tão alto. Aumentou um pouco, mas eu preciso ver para crer ainda, tá? Se a Vale continuar subindo, na minha opinião, 55,41 é uma resistência imediata, tá? Como ela fechou acima da média de 21, então a média é um ponto de suporte. A média de 21 períodos, 53,66. O outro ponto de suporte está onde? Está aqui em 52,83, na média de 9 períodos, tá? São possíveis pontos de suporte caso a Vale venha a recuar, certo, pessoal? Tá? Mas é uma movimentação interessante, dá para ficar de olho. No semanal, a gente observa que é tão somente um repique, tá? Até agora a Vale está fazendo tão somente um repique. A próxima resistência técnica no gráfico semanal da Vale, R$ 55,01. Depois R$ 56,83, também é um ponto de resistência no gráfico, tá?
semanal, certo? Gostaríamos de ver a Vale não só repicando, mas repicando. Vamos fazer aqui, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Repicando, testando fundo e armando o quê? Armando um pivô para cima. É isso que nós gostaríamos, tá? Petri 4. Petri 4 no semanal. Vamos ver aqui. Primeiramente o semanal. Petri 4 testando uma resistência, né? Tá tentando romper uma resistência. Qual resistência? Essa resistência aqui, ó. Isso aqui tudo é uma região de resistência, tá, pessoal? A faixa ali de 38 reais, pertinho de 38. A Petri 4 está tentando romper, tentou ano passado, né? Não conseguiu, tentou em agosto do ano passado, também não conseguiu. Teve várias tentativas, mas está difícil aí cruzar enfim, cruzar para cima de 38 reais. Lembrando que esse gráfico aqui está ajustado, né, pelo pagamento de proventos, tá? Então, gente, na minha opinião, a Petri 4 compra somente só se romper aquele topinho ali em cima, ó, que é uma máxima de 37,90. Tem que romper aquilo ali, tá? Médias apontam para cima, não é um gráfico ruim, só que está aqui tentando furar uma barreira e não consegue, tá? Vamos ver se esse volume aqui embaixo, olha aqui embaixo, ó, o volume tem que subir e o papel romper, deixando um candle de fechamento com um volume alto acima de R$ 38 reais, ou R$ 37,90. Vamos pular para o gráfico diário. No diário, o que a gente observa, né, gente? Está acumulando, está andando de lado. E aí, gente, na acumulação a gente não encontra uma tendência definida, né? No curto prazo o papel está andando de lado. A primeira resistência que esse papel, que a Petri 4 tem, está ali em 37,52. Depois a outra está lá em 37,92, dado por aquele topinho lá, ó. São resistências, suportes nas médias, né? 36,94 e 36,66, tá? Bom, na sequência, vamos ver qual é o papel que eu selecionei aqui para a gente estudar. É a BB Seguridade, me chamou a atenção o gráfico da BB Seguridade, braço de seguros do Banco do Brasil. E por que me chamou a atenção, né, gente? Me chamou a atenção principalmente no semanal. Quero mostrar para vocês o semanal aqui. Olha aqui, ó. Veja só. Tivemos uma perna de alta. Tivemos um teste de fundo. Se segurou numa região de suporte. E agora o papel está indicando aqui, armou um pivô, quer dizer, está indicando que está armando um pivô de alta e a questão é, vai conseguir romper os 37,83 com o volume crescendo? Vejam que o volume está crescendo, né? Esse aqui é o semanal, tá? E vai conseguir fazer novas máximas, né? O papel está fazendo novas máximas históricas, certo? O volume ainda continua um pouco baixo, tá, pessoal? Normal, começo de ano, enfim, desconfia. O estrangeiro, boa parte dele saiu da bolsa, normal. Mas ainda assim a gente observa o volume subindo de uma semana para outra, tá? Isso é bem positivo. Então, para quem quiser aí comprar, quem gosta de operar seguradoras, né? Esse papel aqui é um papel graficamente interessante. Claro que tem toda uma condição do mercado, né? Se a carteira teórica como um todo está caindo, fica difícil imaginar que seguradoras vão subir. Mas o gráfico aqui está mostrando uma condição gráfica que pode ficar muito interessante, tá? Vamos ver se esse volume na próxima semana aumenta e se o ativo aqui consegue romper essa faixa de 37,83, para deixar um candle de fechamento ali, tá? O ideal seria que agora ele ficasse consolidando, andando de lado, lateralizando, tá? Ganhasse mais um fôlego, porque ele se afastou um pouquinho das médias, né? E para dar tempo das médias, na média pelo menos de 9, se aproximar do preço de novo, tá? Seria legal até uma realização, né? Vamos pular aqui para o gráfico diário da BB Seguridade. Seria interessante o papel fazer uma realização de curto prazo, né? De repente buscar topos rompidos aqui em 37,58, né? Ou a média, né? 36,97, 37 reais, tá? Se o papel fizesse um recuo até aqui, voltasse a subir, com o volume aumentando, ficaria interessante. Nesse tempo gráfico a gente observa que
quinta e sexta o volume já caiu, ó, no diário, tá? Fiquem de olho nisso. Se romper lá em cima, tá? Se deixar um candle de fechamento lá em cima, mas com volume aqui baixinho, desconfiem desse rompimento. E o rompimento não pode ser ali entre 10 e 11 da manhã, não. Tem que ser de fechamento, tá? Com volume alto. Mas me chamou a atenção essa estrutura no gráfico, tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Por favor, não entenda como recomendação, tá, pessoal? Só tô chamando atenção para quem gosta aí dessa estrutura no gráfico, né? O famoso pivô de alta. Ainda não é um pivô, mas pode se tornar, tá? Vamos ver agora YouTube 4. Itaú. Itaú foi um dos papéis da bolsa aí do setor financeiro que mais teve uma queda acentuada desde setembro, tá? Foi perdendo regiões de suportes, tá? Suportes relevantes, tá? E foi caindo e se afastou muito na média, até que ali no comecinho desse ano, o papel estava com um desvio da média bem alto, né, gente? Estava distante, né? Tá? Muito bem. O que me chamou a atenção nesse gráfico aqui no diário YouTube 4? YouTube 4 conseguiu fazer um fundo, olha aqui, um fundo mais alto que o fundo anterior. Um zigue-zague para cima, tá? Tivemos até uma ondinha 3 aqui para cima. Então, vamos aqui ver essa ondinha 3. Vamos limpar o gráfico para visualizar melhor. Olha aqui, ó. O papel sobe, depois o papel testa fundo, tá? Depois deixou um martelinho ali no fundo. Olha o martelinho ali, embora fosse vermelho, é um martelo. Num fundo ele é altamente significativo, ele sinaliza que pode ter uma alta. No pregão anterior, no pregão seguinte, teve uma alta de 4,95%, né? E fez aqui uma onda 3 para cima, tá? Se continuar subindo, quais são os próximos? Não é momento de entrar agora, já ressalto isso. Se afastou um pouquinho das médias para quem faz um manejo de risco adequado. Para swing trading, não, tá? Para swing trading, não, na minha avaliação. O papel vai ter que romper agora, YouTube 4, a faixa de 36,62. Se romper essa faixa, a próxima resistência, na minha opinião, está em 33,15, 33,22. Quem sabe o papel pode buscar a resistência de 33,74, dada por esse topo aqui, ó, lá de novembro do ano passado, tá? Mas o que é interessante é que o papel fez um zigue-zague para cima, YouTube 4. A média de 9 períodos, observem aqui, ó, a linhazinha mais fina, né? Que é a média de 9, a média móvel do especulador, já está apontando para cima junto com a média de 21, que começou a inclinar para cima. O que está faltando nesse papel? Volume. Tá? O volume, vejam que não ajuda muito, né? Subiu aqui lá no dia 15, mas depois já voltou a cair de novo. Mas volume é um problema atualmente da nossa bolsa. Tá? Isso dificulta um pouquinho a seleção de papéis, né? Fica difícil, às vezes o papel está com um aspecto gráfico muito bom, mas o volume não dá condições de entrada, né? Tá? Ou tem que entrar os lotes, com muito cuidado, porque a gente gosta de comprar papéis que estão rompendo enfim, rompendo a estrutura gráfica, mas com volume alto, né? Não volume caindo, né? Mas enfim, então esse papel aqui, YouTube 4, encontra no diário suporte ali em R$ 31,55, que é onde está a média de 9 também. A compra aqui, pessoal, para quem operou isso aqui, foi aqui, ó, aqui na faixa dos 31,83 ou aqui embaixo, né? 31,55. Foi uma compra difícil, só para quem acompanha muito esse tipo de ativo mesmo, né? E por que a compra foi aqui? Porque no rompimento da onda 1 para a onda 2, né? Aqui nós temos o topo da onda 1 para a onda 2, tá? É ali que tecnicamente compra. Esperamos aí que quem esteja comprado consiga finalizar seu trade, né? No semanal a gente observa que YouTube 4 está fazendo tão somente um repique até a média. Está pertinho da resistência no semanal em 32,71. Tá? Suporte no semanal, suporte lá em 29,78. Ou agora o suporte da média de 9 períodos em 31,85 é um suporte imediato. Tá?
Nesse tempo gráfico, o volume começa a aumentar levemente, mas é aquilo, né? Serve o que eu já falei para outros ativos, né? Que não basta repicar, tem que repicar, tem que testar fundo e tem que armar o famoso pivô de alta, tá? Uma onda 3 para cima. Próximo ativo, Sambi 11, Santander, Sambi 11. Olha, gente, Santander no semanal, mesma coisa que Itaú, fazendo um repique, estava muito afastado da média de 21, tamanha queda que ocorreu, né? E aqui é tão somente um repique também, a tendência de baixa continua, tá? Não vemos alteração nesse quadro. Se continuar subindo, tem resistência em 25,85 e depois na média de 21 em 25,96. É uma resistência, tá? Suporte aqui, encontrou suporte em 23,17 nessa região. No diário, também me chama a atenção, uma estrutura igual, quer dizer, igual não, muito parecida com a do Itaú. Olha aqui, ó, sobe, perna de alta, onda 1. Testa fundo, tá? Onda 2 para baixo. E aí fez o que? Nos pregões seguintes, fez uma onda 3 para cima. A compra ideal foi aqui, na entrada ideal, o timing da operação foi aqui, ó, nesse nível de preço aqui em 24,39. Vejam que as médias apontam para cima, fez um fundo mais alto que o anterior, então dá sinais de que vai reverter essa tendência de baixa. Uma tendência de baixa muito forte, iniciada lá em setembro do ano passado. Tá? Dá sinais, nós não podemos afirmar. O papel tem resistência imediata na máxima de sexta-feira, né, que foi em 25,13. Rompendo 25,13, pode buscar qual é o outro nível. Ali em 25,55, depois a faixa dos 25,84. Tá? Agora vejam que o papel sobe aqui numa perna, numa onda 3 para cima, com o volume caindo. Isso é um problema. Tá? Mas fica aí para vocês avaliarem, né? O ideal é que o papel fique aqui acumulando por mais alguns pregões, para dar tempo das médias se aproximarem do preço, e depois, se ele romper esses níveis de resistência que eu mencionei, pode ficar um gráfico interessante. Mas eu coloco aqui porque ele deu uma sinalização aqui interessante, tá? Está se mantendo acima da média. E o outro papel agora que eu vou estudar aqui é a Marco Polo, Pomo 4, né? Recentemente entrou na carteira teórica do índice Bovespa, Pomo 4. Isso é bom porque aumenta a liquidez do papel. Vejam que a Pomo 4, desde o mês ali de novembro, né, assim como boa parte dos papéis, né, começou a cair, começou a fazer fundos cada vez mais fundos, até que encontrou um suporte aqui nessa faixa, R$ 7,11, né? 7,12, R$ 7,14, por ali uma região de suporte. Tá? E aí, gente, o papel cruza para cima da média de 21, isso é positivo, com volume subindo. Agora o papel, na minha avaliação aqui, está fazendo um teste de fundo. Tá? Qual fundo que ele está testando? Está testando esse fundo aqui. Ó. Então, vamos lá, vamos explicar melhor aqui. Ó. O conjunto dos candles formou uma perna de alta. Agora está fazendo o que? Uma onda 2 para baixo. Está testando o fundo. Qual fundo? Esse aqui que eu mencionei. Ó. Será que vai até lá? Será que vai perder esse fundo? Ou será que vai vir aqui até a região das médias e fazer isso aqui? Ó. Armar um pivô. E aí, se ocorrer um pivô, a compra seria aqui no rompimento de 8,26 por ali. E depois armar uma perna de alta, uma onda 3 para cima. Será que vai acontecer isso? É nisso que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, o conjunto dos candles tem que voltar a subir, né? E romper a máxima de R$ 8,25. 8,25 é uma resistência. Rompendo essa faixa aqui, então, né? Pode ser um ponto interessante, desde que o volume esteja aqui embaixo, o volume subindo, tá, pessoal? Esse volume não pode estar caindo, tá? Acho que vale ficar de olho também para quem gosta de operar esse tipo de ativo, né? E
o papel tem como, se continuar subindo, né, tem como resistências, né, 8,35, depois a faixa de 8,51, 8,53, ali 8,86, tá? Esse topo anterior aqui, ó. Isso aqui é uma região de resistência, né? É a principal resistência, na minha opinião. 8,85, 8,87 por ali, tá? Que é um topo lá de, é um topo aqui deixado em começo de dezembro do ano passado. Certo, pessoal? Bom, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito cuidado aí nessa semana que se inicia, tá, pessoal? Vamos ter aí, espero que tenhamos aí uma volatilidade muito grande. Volatilidade a gente sempre tem, né? E a gente gosta dela para quem opera em prazos curtos de tempo, como swing, day trading nem se fala, né? Mas a volatilidade extrema ela é perigosa porque pode nos tirar de um trade, né? Então, muita cautela com o que vai ser anunciado aí na segunda-feira pelo Trump lá nos Estados Unidos, com impactos globais, tá? Fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida ou quem quiser sugerir aí algum ativo para estudar. O mercado no Brasil ainda continua com baixa liquidez, né, baixo volume, e vamos ver se esse volume no decorrer aí na próxima quinzena aí melhora, né, ou no mês de fevereiro, enfim. Vamos ver se os estrangeiros voltam para cá, tá? Vamos seguir aí avaliando o cenário. Muito obrigado, uma excelente semana para você.